Para quem quer, Fernando Diniz terá motivos para sorrir neste vídeo. Entretanto, para quem não quer, terá motivos para chorar aqui nesse Acorda Vascão. Pois sim, meu amigo torcedor vascaíno, o técnico Fernando Diniz se aproxima do Vasco e a expectativa é que até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 2 de maio, Vasco e Fernando Diniz fechem negócio. A gente, eu, Lucas, é claro, aqui nesse Acorda Vascão, eu vou trazer a você todas as informações sobre o caso Diniz, assim como também te informar sobre a situação do jogo. Já já tem Vasco da Gama e Operário pela Copa do Brasil, jogo válido pela primeira fase da competição. Então já fique ligado, já fique atento. Teremos pela frente um Acorda Vascão repleto de informações sobre a terceira fase da Copa do Brasil. É o gigante em campo, é o Felipe Maestro, técnico interino também na beirada dele. E é claro, falar também sobre a grande polêmica destas últimas horas, o balanço do Vasco de 2024. Um balanço que, olha, meu amigo vascaíno, tirou a noite do torcedor vascaíno de sono. O balanço, para que você não sabe, para você que não sabe, é a prestação de contas do Clube de Regatas Vasco da Gama, aliás, da Vasco da Gama SAF, para ser mais correto nas palavras. O que o Vasco fez com o dinheiro, para onde foi o dinheiro, como está a dívida do Vasco, tudo isso o Vasco divulgou ontem no balanço e é de se assustar. E críticas, muitas críticas, inclusive, foram direcionadas à atual gestão do presidente Pedrinho. Eu vou trazer tudo isso aqui a você. Então, se prepara, tá? Você terá um Acorda Vascão de tirar o fôlego com muitas informações e novidades para você aí, meu amigo torcedor vascaíno. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno, hein? Eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã, em ponto, esse daqui, inclusive, que você está assistindo agora. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo, saindo pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com você, estamos aí nesse momento com 149.700 inscritos e tô no objetivo de chegar aos 150 mil ainda hoje, tá? 300 inscritos a gente pode ganhar ainda hoje e eu conto muito com você, então já se inscreva aqui embaixo, aperte essa palavrinha, inscreva-se, venha fazer parte da nossa família. Além disso, curta, compartilhe o vídeo, envie, né, esse Acorda Vascão para todos seus amigos vascaínos. Aqui embaixo tem também o hype esse vídeo para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, né? E eu, antes de entrar no assunto sobre Diniz, sobre a partida do Vasco e Operário, eu sempre sou muito sincero aqui nas minhas colocações, nas informações dos vídeos, né? E querendo ou não querendo, quando você aperta no Acorda Vascão, você dificilmente vai querer saber sobre o balanço. Você muito provavelmente entrou nesse vídeo com o objetivo de buscar informações sobre o Fernando Diniz, você entrou nesse vídeo com o objetivo talvez de buscar informações sobre a partida do Vasco e Operário que teremos já já. Você não quer saber do balanço. O vascaíno, em sua grande maioria, não quer saber sobre o que passa nas contas do clube. O vascaíno quer saber se a bola tá entrando e se o Vasco tá ganhando títulos, o que infelizmente não tá acontecendo. Mas, resumidamente, essa é a cabeça do torcedor. Mas eu, Lucas, eu prezo o seguinte aqui no canal. Eu sempre vou buscar conscientizar o torcedor vascaíno a entender e saber tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama. Do basquete ao futebol, do vôlei à natação, das contas do balanço, a reunião do Conselho Deliberativo. Meu amigo, tudo se tratando de Vasco, eu quero fazer a limpa e te entregar. Gente, recentemente, eu, Lucas, recentemente, coloquei a mesmo o que está acontecendo na base do Vasco, né? O fato de hoje termos no Sub-17 e no Sub-20, 2 técnicos que eram parceiros do Felipe de comissão, no Tigres, no Confiança, algo que eu não achei legal. Eu trouxe para vocês. Isso é só um exemplo para te deixar muito bem claro que aqui no meu canal, eu muitas vezes
de forma até prejudicial a mim, eu vou trazer muita informação que talvez você não goste, que você não queira ouvir, mas eu vou trazer porque eu acho que é o ideal todo torcedor vascaíno ficar sabendo de tudo que acontece no Vasco. E ontem eu fiz questão de me debruçar nesse balanço. Um balanço que, por lei, deveria ter sido divulgado ontem, dia 30 de abril. E foi divulgado por volta de 10h30 da noite do dia 30 de abril. Às 10h30 da noite, quando o balanço foi divulgado, o site do Vasco não estava abrindo. Então o Vasco, a partir do momento que ele nas redes sociais confirma o balanço, você não conseguia ter acesso do balanço nas redes. E aí, quando o acesso foi liberado, por volta de 11h20, 11h25 da noite, foi uma vergonha o que essa atual diretoria do Pedrinho fez, e foi por isso que eu coloquei na capa as palavras relacionadas ao balanço divulgado. Uma grande vergonha. Só para uso de informação e comparação, o balanço do Flamengo, o balanço financeiro do Flamengo do ano de 2024, teve 38 páginas. O balanço financeiro teve 71 páginas. O balanço financeiro do Palmeiras teve 38 páginas. O balanço financeiro do Bahia teve 72 páginas. O balanço financeiro do Vasco teve 4 páginas. O que isso significa? O balanço que o Vasco fez, eu não vou dizer se foi certo ou se foi errado, mas foi um balanço largado às coxas, entregue às coxas, dado de qualquer forma para o torcedor vascaíno. Sabe quando você, em 4 páginas, vai conseguir mostrar, esclarecer para o torcedor tudo que foi feito do dinheiro, com o dinheiro do Vasco, durante todo um ano? Nunca! Nunca! Então você, Pedrinho, como presidente do Vasco, toma algumas atitudes, às vezes, que se torna impossível tentar te defender. Tentar te defender. Pedrinho, ele tinha que divulgar ontem o balanço das contas do Vasco relacionado ao ano de 2024, cara. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. E não é possível que o Pedrinho não conseguiu montar em 4 meses um balanço de tudo que foi feito em 2024 de uma forma clara. Porque o que se foi colocado? O primeiro balanço financeiro da gestão do Pedrinho, que foi publicado ontem, foi um relatório resumido de apenas 4 páginas e também não auditado. O balanço aponta que Vasco tinha até dezembro do ano passado uma dívida total de 1,18 bilhões de reais. As 2 primeiras das 4 páginas desse balanço trazem um texto assinado pela diretoria executiva do Vasco, pontuando alguns números e explicando as circunstâncias da divulgação do balanço. Segundo o próprio Vasco, através desse texto, a auditoria independente está em andamento e o clube ainda garantiu que um relatório mais detalhado, com parecer dos auditores e do Conselho Fiscal, deve ser divulgado até junho. Ou seja, o Vasco faz o quê? O Pedrinho faz o quê? Divulga qualquer dados, qualquer estatísticas, só para dizer que teve um balanço para não ir contra a lei. Porque o balanço verdadeiro, detalhado, só vai sair no fim de junho, o que é uma grande vergonha. Nesse balanço, o que a gente pode entender? Que nesse momento, a receita operacional bruta do Vasco teve um crescimento, ou seja, o Vasco, que anualmente tinha uma receita, teve em 2023 de 238 milhões, passou a ter em 2024 uma receita de 299 milhões de reais, e muito dessa receita aumentou por conta da semifinal do Vasco na Copa do Brasil, maior premiação, e da colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Além disso, também somado às vendas do Vasco no valor de 173 milhões e 900 reais dos atletas, o valor que o Vasco faturou no ano passado, a receita total do Vasco no ano passado, foi a maior receita da história, chegando a 473,8 milhões de reais. Entretanto, a dívida ainda está muito alta, é uma dívida que hoje sobe a casa de 1 bilhão de reais e preocupa e muito. De forma que, até resumida, a você, meu amigo torcedor vascaíno, o balanço do clube de regata, aliás, o balanço, né, é difícil até falar, da Vasco da Gama SAF mostra avanços, como essa receita recorde, a maior receita da história do Vasco no período de um ano de 473 e 800 milhões de reais, mas também mostra muitos desafios,
como um prejuízo de 92 milhões de reais, uma dívida de 1,18 bilhões de reais e um patrimônio líquido negativo de 703,900 milhões de reais. Acima de tudo, o que mais preocupa não são os números, mas a falta de auditoria, a falta de transparência. Isso preocupa, isso afeta a credibilidade. Um balanço que não passou pelo Conselho Fiscal do clube. Isso, meu amigo, é um absurdo. Isso, vascaíno, é algo inaceitável. Um Vasco que não pode funcionar dessas maneiras. Um Vasco que tem muito a mudar. Eu não imputo no presidente Pedrinho os números, a dívida, os valores, porque foi um balanço se tratando, né, de receitas de um ano em que o Pedrinho não estava no comando. Pedrinho ele entra em maio com uma bomba na mão deixada pela 777 e fica até o final do ano. Então não vou colocar a culpa se a receita foi positiva, foi negativa, se a dívida aumentou, diminuiu, no presidente Pedrinho, porque não é a culpa dele. Mas eu coloco no Pedrinho a culpa de ter feito um balanço tão ruim. 4 páginas de balanço para o torcedor vascaíno é um escárnio, é um deboche. É como se eu me sentisse nesse momento olhando para o presidente Pedrinho e com todo o respeito do mundo, porque eu respeito demais pelo ídolo que ele é, pela figura que ele é e por tudo que ele fez no Vasco no ano passado. Mas o meu sentimento é de como se ele estivesse olhando para a cara do torcedor vascaíno e rindo. Um balanço complexo e pior do que os números, volto a repetir. É ver um balanço extremamente resumido de 4 páginas e um balanço que não foi auditado. Um grau de detalhamento mínimo, algo que não tem gráfico, algo que não tem projeção de futuro, algo que não tem nota explicativa, algo que não tem absolutamente nada. Se tivemos no ano de 2024 a melhor receita da história, tivemos também no balanço de 2024 o pior balanço da história em termos de transparência. Se assemelha muito, infelizmente, a quem critica, ao que fazia pelo menos o doutor Eurico Miranda lá atrás, que deixava algumas coisinhas de lado, que era melhor o torcedor vascaíno não saber. Mas, enfim, meu amigo, volto a repetir. Aqui é lealdade, aqui é realidade, eu não tô aqui para passar pano para ninguém, eu não tenho rabo preso por ninguém. O que eu quero fazer é sempre deixar pro torcedor vascaíno esclarecido tudo o que acontece dentro do nosso clube, queira pessoas gostem ou não. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você, como bom vascaíno, achou também desse balanço. Bom, meu amigo vascaíno, calma aí que eu venho aqui para te dar um grande aviso, tá? E é exatamente isso aqui. Você agora só tem uma opção. Estamos quase chegando aos 150 mil inscritos e eu conto com você para isso. Você vai vir aqui nessa palavra inscrever-se e apertar. Só isso. Além disso também, ó, ativa o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem a você. Larga o dedo no like. Isso, meu amigo, será essencial para que a gente aí essa marca dos 150 mil inscritos. Meu amigo torcedor, então, tenso, né? Clima tenso na colina histórica com relação a esse balanço divulgado. E vamos embora para a segunda parte do vídeo. Antes de entrar, entretanto, no assunto de Fernando Diniz, vamos lembrar que já tem Vasco e Operário de Ponta Grossa, meu amigo. Já tem jogo decisivo, já tem jogo importante. Às 4 horas da tarde, às 16 horas, nesse feriado do dia 1º de maio, feriado do trabalhador, o Vasco entrará em campo contra o Operário de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, no Paraná. O Vasco ontem realizou as últimas atividades comandadas pelo técnico Felipe, o maestro, o técnico que até o momento é o interino. Ele assumiu o comando técnico do Vasco após a demissão de Fábio Carille, após a derrota, né, do Vasco sofrida com Carille no comando para o Cruzeiro neste último domingo. O Felipe é um técnico que já teve experiência no Vasco no final do ano passado. Foram 3 partidas, 2 vitórias, Atlético Mineiro e Cuiabá, e uma derrota sofrida, um empate, sofrido contra o Atlético Goianiense, jogando dentro de casa em São Januário. Para essa partida de hoje, o Felipe está muito confiante, está na expectativa de desempenhar um bom trabalho, como desempenhou, e é importante falar sobre isso sim. Felipe foi um técnico que teve uma passagem bem positiva no final do ano passado, recuperou alguns atletas. A gente viu no final do ano
naqueles 3 joguinhos finais, nomes como Paulinho, nomes como Jair, nomes como Alex Teixeira, conseguindo desempenhar com o Felipe Maestro dentro de campo, e é uma expectativa, né, que assim como o Felipe conseguiu recuperar esses jogadores na reta final do Brasileiro do ano passado, ele possa também recuperar esses mesmos atletas agora nesse jogo, né, até o momento que tem pela frente sob o comando da equipe Cruz Maltina. Com relação a desfalques, o Vasco tem 2 desfalques, Maurício Lemos e Payet, ambos estão em reta final de recuperação, Maurício Lemos de uma fratura na costela e Payet de uma lesão no joelho, não viajaram para Ponta Grossa. Entretanto, se ambos não viajaram, temos também o retorno de Tietê, esteve liberado por causa, né, de problemas familiares, voltou a ser relacionado nessa partida contra o Operário, e da dupla Adson e Lucas Piton, que foram poupados da partida contra o Cruzeiro nesse último domingo e retornam também à lista de relacionados do Vasco. A expectativa é que hoje o Felipe vá a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Fritas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete contra o Operário. Nenhuma mudança em comparação à equipe que entrou em campo contra o Cruzeiro, né? Não tem o porquê o Felipe mudar a formação. Tem, é claro, como ele mudar, e a gente espera que isso tenha acontecido, a forma com que o Vasco vai jogar. Mas mudar, assim, o time todo do Vasco é algo que normalmente não acontece quando há uma mudança de treinador, mesmo que do técnico, o técnico efetivado para o técnico interino, né? Eu acho, porém, que no segundo tempo a gente vai ver mais jogadores aí entrando. Vai ver um Paulinho tendo mais oportunidade, mais minutagem. Vai ver um Jair tendo mais minutagem. Vai ver talvez aí um Lloyd Augusto tendo mais minutagem. Jogadores que a gente não via atuando, sobre o comando técnico Fábio Carille. Eu, sinceramente, estou numa expectativa muito grande para ver esse Vasco hoje. Como ele vai desempenhar contra o Operário de Ponta Grossa sob o comando de Felipe Maestro. E para fechar com vocês esse Acorda Vascão, cara, eu quero falar sem dúvida nenhuma sobre Fernando Diniz, né? Porque ontem à noite, no apagar das luzes, a gente teve uma informação mais do que esclarecedora e mais do que nunca confirmando aquilo que eu, Lucas, já venho falando com você aí, amigo vascaíno, há bastante tempo, né? Desde a demissão do Fábio Carille, eu venho batendo na mesa. Próximo técnico do Vasco será Fernando Diniz. Próximo técnico do Vasco será Fernando Diniz. E isso a cada hora que passa se confirma. A informação é que, neste momento, as conversas que aconteceram nestas últimas horas entre Vasco e Diniz caminharam para um desfecho positivo. As partes Vasco e Diniz alinham nesse momento 2 grandes questões: planejamento esportivo, o que o Vasco espera do Diniz e o que o Vasco pode também entregar para o Diniz como um treinador, que o Vasco quer. Se o Vasco quer títulos, se o Vasco quer apenas se manter, se a perspectiva do Vasco para a temporada de 2025 e para um futuro está alinhado com a perspectiva do Diniz, porque não adianta nada o Diniz olhar para o futuro e ver conquistando títulos, o Diniz olhar para o ano de 2026 e olhar ali para uma disputa de título de Campeonato Brasileiro. E aí na conversa o Pedrinho olha e fala: pô, Diniz, eu não penso nisso. Aí você vê que não há um alinhamento com relação à carreira e automaticamente não tem como as coisas andarem juntos. Então, quando a gente diz planejamento esportivo, é isso. Se o Vasco e Fernando Diniz vão andar lado a lado com relação ao planejamento para os próximos anos. E acima disso tudo também a questão financeira, o quanto o Vasco pode pagar ao Diniz e o quanto também Fernando Diniz estará disposto a ceder para fechar com o Vasco. Vai ter que ser um balanço aí, tá? Vai ter que ser, até uma balança, né? Porque ao mesmo tempo que o Vasco não pode puxar muito do Diniz, um técnico que no Cruzeiro recebia um salário de mais de R$1 milhão, o próprio Fernando Diniz também não tem como cobrar muito do Vasco. Um clube que pagava ao Fábio Carille um salário entre 500 e 750 mil reais. Então as partes conversam isso, a expectativa e o otimismo é gigantesco. Inclusive, informação é que até amanhã, de acordo até com o grande jornalista André Hernan, as coisas devam andar para ter um desfecho, para que o martelo possa ser batido e Fernando Diniz se torne o mais novo técnico do Vasco. Qual a expectativa é essa, meu amigo vascaíno? Que até amanhã, no nosso sexto, Fernando Diniz seja confirmado como novo técnico do Cruz Maltino. Hoje vai ser o dia perfeito, né? Felipe vai lá em Ponta Grossa e vence o Operário. O Vasco dá de 3-0 nos caras. Classificação encaminhada. Amanhã a gente anuncia o Fernando Diniz. Domingo ele tá em campo contra o Palmeiras. Ganha o Palmeiras já nesse primeiro jogo de estreia. E aí, meu amigo, é só
comemorar e esperar que essa reta final, esse último mês de maio, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes que teremos durante todo o mês de junho, quase um mês parado, seja uma parada tranquila, né? E os Knicks tenham tempo para alinhar, colocar o Vasco para jogar o fino da bola. Tá animado? Deixa a sua opinião nos comentários. A questão hoje é os últimos detalhes sendo ajustados e a gente vai em breve pro anúncio oficial. Show? Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa quinta-feira. E já eu tô aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações para todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.